Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre como eu saí do caos emocional. No vídeo que eu falei sobre aquela situação que eu vivi do caos emocional, eu não comentei que quando eu estava deitado naquela maca, amarrado, eu tive uma amostra de tudo que iria me acontecer. Era como que eu tivesse feito uma viagem para fora e alguém tivesse me orientado, mas na verdade hoje eu sei, depois de tanto estudo, que foi uma viagem que eu fiz para dentro de mim, e na nossa consciência o tempo não existe. Então, se eu entro na minha consciência pura, eu posso prever o futuro, posso ver o que vai acontecer, posso desfazer o passado, porque tudo está no presente. Então, depois eu comecei a entender o que tinha passado comigo lá na maca. Por exemplo, quando eu chorava muito lá, que eu achava que aconteceu na renovação carismática, eu chorava muito. Eu participei de centenas de retiros, grupos de oração. Eu participava de 6, 7 grupos de oração, porque eu ia todo dia num grupo diferente, e isso eu chorava muito. E era o que eu tinha tido lá na maca, porque a transformação do meu coração, a modificação, tinha que acontecer passo a passo. Não existe milagre assim, de que você hoje não sabe nada e amanhã você sabe tudo. Isso não existe. Então eu levei anos para entender isso, e sei que muita gente está há anos tentando entender o que está acontecendo e não consegue. Então hoje eu sei que aquela viagem que eu fiz para dentro de mim me foi mostrado que já estava em mim, porque a sabedoria está em nós. É nós que procuramos fora aquilo que já temos dentro de nós. Porque quando Jesus disse: quando fordes orar, entra no teu quarto, fecha a porta, entra dentro do teu coração e ora o oculto, que no oculto teu Pai te entenderá. Ele quis dizer justamente isso. Viaja para dentro de você, busque dentro de você as respostas, que elas já estão lá. No Antigo Testamento nós vamos encontrar que o profeta ele disse lá que Jesus iria escrever no nosso coração e na nossa mente a verdade ou a palavra de Deus, e que daí em diante nós seríamos responsáveis. Então Isaías falou isso quando ele entrou no inconsciente, no subconsciente dele, e entendeu isso, porque no inconsciente já está registrado aquilo que nós vamos ser e aquilo que nós fomos, tudo está ali. Então quando você entra no inconsciente e não tem conhecimento, você vai parecer uma pessoa lunática, porque você vai estar vivendo em outra época, em outros tempos, ou às vezes lá na frente que você já está evoluído, ou lá atrás que você não tem evolução nenhuma. Então, quando nós entramos no inconsciente, é difícil voltar. Então foi o que aconteceu comigo e com muita gente que eu conheço, que eu converso, que justamente aconteceu isso. E muitos não conseguem voltar porque tem medo. Tem medo, fica apegado àquelas coisas, aqueles dogmas que tinham há 300 anos atrás. Então é preferível morrer louco do que mudar de opinião. Tem gente que é assim. Eu nasci assim, vivo assim e vou morrer assim. Então essas pessoas, elas têm que sofrer para evoluir. Não tem outro jeito. Nós temos duas maneiras de evoluir: pelo amor e pela dor. 99% das pessoas evoluem pela dor. Por quê? Porque a gente sempre julga o outro. Eu não ajudo uma pessoa porque ela não faz o que eu queria que ela fizesse, mas ela não é igual a mim. E ela não é obrigada a fazer o que eu faço. Então, quando nós ajudamos por amor, nós estamos evoluindo. Agora, quando nós não ajudamos e temos condições de ajudar, nós estamos regredindo. Nós estamos indo para o passado. Então, a depressão, ela tem um grande efeito nesse sentido, do passado. A pessoa não se perdoa pelo passado, a pessoa fica pegada ao passado. Então ela fica naquilo que o avô fazia, o pai fazia, e ela não consegue se desligar disso. E a ansiedade é o futuro. Pessoas que têm medo do futuro, que se preocupam mais com o futuro do que com o presente. E na verdade, Santo Agostinho foi bem taxativo nesse ponto, onde ele disse que futuro, passado estão atrelados ao presente. Então, hoje eu posso me libertar do passado. Se eu fiz coisas erradas, eu posso me libertar dele fazendo o bem, fazendo caridade, praticando o bem.
E se eu não quero ter um futuro difícil, ruim, fazer o bem hoje, que vai também me proporcionar um futuro melhor. Então, até que nós ficamos naquela história de que uma hora um milagre vai acontecer, eu vou ficar curado, isso não vai acontecer. O milagre é uma transformação passo a passo. Se você ler a Bíblia, você vai ver que tem um milagre lá que é bem claro para nós. O cego de Jericó, né? Bartimeu, o que Jesus disse para ele? Seja feito conforme tu crê. O que ele acreditava? Até o momento nada, porque ele era cego. Mas a partir do momento ele entrou no caminho e passou a seguir Jesus. E aí, com certeza, ele começou a entender a vida. Porque a cegueira espiritual é pior que a cegueira física. Tem muita gente que enxerga bem fisicamente, mas espiritualmente é cego. E isso é a cegueira que Jesus curou lá no Bartimeu. Então nós precisamos, né, deixar que Jesus trabalhe em nós, mas de dentro para fora. Ele está dentro de mim, ele é a minha vida. Então, se eu deixo ele agir na minha vida, a minha vida vai mudar. Eu vou deixar de ser cego, né? Vou deixar de ser surdo e vou passar a ter uma nova maneira de ver a vida. É estar a caminho, estar no caminho certo. Aonde eu quero chegar? Muita gente diz, eu gostaria disso, gostaria daquilo, mas não sabe o que é aquilo, nem, né? Está vivendo assim, ó, como Maria vai com as outras, não está preocupado em mudar a sua vida. Porque quando eu mudei a minha vida, eu enfrentei muitos problemas. Pessoas que me criticavam, pessoas que, né, viam só o lado negativo da minha história, mas eu encontrei também centenas de pessoas que me ajudaram. Pessoas né, que me ajudaram e muito. Então, o próprio universo começou a colocar no meu caminho pessoas para me ajudar. Pessoas que eu não conhecia, mas que foram aparecendo justamente para me ajudar. E hoje ainda continua acontecendo isso. Pessoas que vêm, me falam de um livro que elas leram e gostaram, e esse livro dá uma outra forma de eu ver o mundo. Então, o autoconhecimento é uma obrigação hoje. Ah, você tem medo de tudo. Por quê? Porque você não conhece. O medo é falta de conhecimento. Quando eu não conheço uma pessoa, ela toca a campainha na minha casa, eu olho, o que ela quer? Agora, quando é uma pessoa conhecida, eu já vou abrir a porta com um sorriso. Por quê? Porque eu conheço. E Jesus precisa ser conhecido. Precisa ser conhecido. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, não podemos dizer que conhecemos Jesus. Que aquele que está pregado na cruz é simbolicamente uma imagem. Mas qual é o significado da cruz? Qual é o significado? Você conhece? Não. Ninguém conhece, praticamente ninguém. E aqueles que conhecem, que muitos padres conhecem e têm esse conhecimento, mas também não o levam para frente. Ficam para eles, né? Você vai na missa e você volta vazio, porque você não aprendeu nada. Naquela missa que você vai, que você aprendeu alguma coisa, você não esquece mais. Eu tenho missas que estão gravadas na minha mente e vão ficar para sempre. Onde eu aprendi coisas que, né? Mas aí um caso. Agora tem missa que você vai e você volta do mesmo jeito que foi, ou até pior do que foi. Por quê? Porque não aprendeu nada. E nós estamos nesse mundo para aprender, para evoluir, para amar, para sermos melhores do que nós éramos. Com isso, o mundo vai mudar, o mundo vai ser melhor quando nós nos mudarmos. Quando nós mudarmos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, teremos com certeza um mundo melhor para todos nós.